Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do NP Agro. Hoje, novamente aqui com o Fernando Lopes, e chegando a nossa resenha de número 10. Essa é a Já é a nossa número 10. 10ª edição aqui. Muito bem, muito bom. Bom dia. Bom dia. Pois é, estamos aqui no dia 9 de maio, são 9h36, estamos gravando aqui, não sabemos a hora que vocês vão ver. Bom, em primeiro lugar, abemos papo, né? Abemos papo. Primeira coisa, Leão 14, escolhido ontem lá no conclave. Boa sorte ao Leão 14, boa sorte aí à Igreja Católica com o Leão 14 à frente. Então, primeira coisa, deixar isso aqui. Deixar os parabéns aí para parabéns a nova gestão da igreja que assume o Papa Americano. Exatamente. E aí vai ter que ter reza braba aqui, o Inácio, porque nós tivemos mais uma elevação da taxa Selic essa semana. Pois é. Então, foi uma elevação de 0,5% para 14,75% ao ano. É o maior patamar em 19 anos. E acontece, esse aumento veio às vésperas do lançamento de mais um plano safra. Ou seja, a gente já falou sobre isso aqui, os juros elevados dificultam muito a vida ali do governo para tentar, pelo menos, manter os juros do ano passado. Então, isso não vai acontecer, não haverá essa manutenção de juros. Aliás, o setor ele já dá como certo que não haverá mesmo. Com esse aumento de 0,5%, fica ainda mais difícil, né? Exato. E assim, eu estava lá em Ribeirão Preto na semana passada, durante a AgriShow, conversei com todas as principais montadoras, né, as indústrias de máquinas, e o clima da AgriShow assim, era interessante. Até o diretor do Santander ele usou um termo que resume bem. O setor estava meio de ressaca. Assim, a ressaca é a palavra que define bem, para quem já ficou de ressaca, entende bem o que isso significa. Porque o produtor ele não está de todo descapitalizado. A gente teve uma safra recorde, né? Tirando ali o Rio Grande do Sul, que a gente já falou também algumas vezes aqui. Mas, de modo geral, o agronegócio ele está capitalizado. Mas, o que demonstra uma certa maturidade também, ninguém está fazendo loucura. Uhum. Então, o produtor, mesmo com uma taxa de juros desse tamanho, ele não está indo atrás para renovar parque de máquinas, comprar máquinas e tudo mais. Existe uma certa desaceleração dentro do setor e impactando diretamente a indústria, em que o pessoal está tentando achar alternativas. Então o cara, que ia comprar, não compra, deixa para o ano que vem para ver como é que está. Porque uma taxa de juros de 2 dígitos para o agronegócio é quase um efeito psicológico. Então chegou em 2 dígitos, o pessoal tira o pé. A gente já teve alguns bons anos, se não me engano, na gestão do Roberto Rodrigues como ministro ainda, a gente teve um plano de equalização de dívidas que veio de um patamar altíssimo, e aí o pessoal foi uma quebradeira total. Então eu acho que o pessoal aprendeu, né? 20 anos depois, o pessoal aprendeu isso e está tirando o pé. Então a indústria de máquinas está tentando achar alternativas. Então a John Deere, por exemplo, o grande negócio deles lá era vender kits de fazer um upgrade. Então você faz um upgrade, compra um kit, conecta suas máquinas na internet, no sistema deles, vale para máquinas da John Deere, vale para máquinas da concorrente. Então eles estavam apostando nesse tipo de alternativa, né? A venda de consórcio muito forte. A gente já tinha feito uma matéria um tempo atrás falando que consórcio ia ser ia ser uma tentativa de ser a salvação da indústria. Então o pessoal batendo forte no consórcio, que tem taxas muito mais atrativas do que nesse patamar. Então, conversando com alguns executivos lá, eles me disseram assim, você pode ter um plano safra em termos de dinheiro do tamanho que for. Só que uma taxa de juros desse tamanho, para investimento, vai ser um momento delicado. É complicado. A gente tem que lembrar que algumas coisas, né? Quando a gente fala de uma taxa de juros de plano safra, sei lá, de 10%, isso não significa que quando o produtor rural vai tomar esse dinheiro, ele vai pagar 10% só, né? Os bancos têm
ali taxas e tudo mais tal. Então aquilo que é 10%, anunciado 10%, na ponta muitas vezes chega acima de 20%. Né? Então é um problema. Claro, o setor como um todo vinha de anos muito capitalizados, a gente tem problemas localizados em algumas regiões, pedidos de recuperação judicial e tudo mais tal, mas foram 2 anos esquisitos, né? Foram 2 anos difíceis, digamos assim, pelo menos 2 anos. Então esse ano é um ano realmente de maior equilíbrio. Agora, para quem está buscando um maior equilíbrio, com muita oscilação de dólar, a gente já teve, né? A gente já teve uma alta muito forte no final do ano passado, depois uma baixa muito forte no início desse ano, quer dizer, isso gera uma certa, né, incerteza do que pode acontecer. Aí a gente tem elevação de taxa de juros, então, quer dizer, fica todo mundo realmente ressabiado para fazer um grande investimento, que é o que você constatou lá na AgriShow. As variáveis que interferem na tomada de decisão, câmbio, os juros, o clima, que enfim, é uma incerteza, claro, não tem controle nenhum, claro, mas até então era só o clima que era incerto. Agora, tanto o câmbio quanto os juros também está incerto, ou seja, essa instabilidade é o pior dos cenários para quem quer fazer algum tipo de planejamento. Tinha economistas prevendo, por exemplo, no fim do ano passado, prevendo o dólar médio de 6,30 esse ano. Quer dizer, nós estamos muito abaixo disso. Então, é um cenário complicado. Bom, mas, mesmo diante desse cenário complicado, a gente continua tendo sinais muito positivos de que o ano pode ser um ano bacana. Quer dizer, primeiro, do ponto de vista de safra, a gente já teve uma colheita de safra de soja recorde, quer dizer, a safra de soja veio muito bem. Agora a gente está tendo em Mato Grosso o clima colaborando muito com o milho safrinha e com a produção de algodão, então desse ponto de vista a gente realmente não deve ter problema, né? Exato. Talvez as perenes sofram um pouco mais, o problema das perenes é que elas sofreram no ano passado. Já vem com o clima, então isso afeta a produtividade desse ano, né? Então isso é o que, por exemplo, vai acontecer na safra de cana. A safra de cana vai ser limitada pelos problemas climáticos que já ocorreram no ano passado. Exato. Né? Então a gente pode ter a segunda queda seguida, inclusive, de volume de produção. Né? A laranja precisa ver como é que vai ficar, enfim. Café também. Então os perenes, precisa ver. Agora, do ponto de vista dos grãos, fibras e tal, tudo vai muito bem. Então, sinal positivo por aí. A gente tem preços interessantes, né? Principalmente do milho. Sim. Mas mesmo a soja um pouco acima do que se previa, talvez, né? Com prêmios positivos. A Brasil Agro, e aí a gente já vai entrar nos outros sinais positivos que a gente teve do setor, que foram os balanços que a gente acompanhou. Começaram a sair. Então a Brasil Agro, por exemplo, ela terminou. O Brasil Agro atua tanto na produção de grãos, fibras, cana, quanto no mercado de compra e venda de propriedades agrícolas, né? Mas esse terceiro trimestre deles, né? Primeiro trimestre do ano, terceiro trimestre deles foi um trimestre concentrado na área de produção agrícola, né? Eles não tiveram negócios imobiliários. Então, o que eles fizeram? O que aconteceu ali? Eles encerraram a colheita de soja, né? Já está totalmente concluída, mas decidiram carregar a maior parte do volume para venda no segundo semestre. Por quê? Porque o mercado no primeiro trimestre estava pior. Em abril havia uma perspectiva inicial de prêmios negativos nos portos, mas esses prêmios já estavam positivos, ou seja, o carregamento já se justificava. Segundo semestre a gente não sabe o que pode acontecer na guerra entre Estados Unidos e China, então pode ser muito mais interessante realmente, a tendência ali é que seja mais interessante vender no segundo semestre. Então, os resultados em geral foram positivos desse ponto de vista para a Brasil Agro, que é uma empresa que viveu de produção agrícola no primeiro trimestre. Exato. Tivemos também a Três Tentos, que você acompanhou. A Três Tentos eu acompanhei, a Três Tentos teve um resultado excelente, assim, foi o melhor primeiro trimestre, melhor começo de ano da história da empresa, sob qualquer indicador que você olhar, né? Então, receita, fatura, lucro, EBITDA, enfim, foi tudo muito positivo, né? Interessante que o EBITDA, ou seja, operacionalmente, a empresa vinha já há algum tempo registrando quedas nesse primeiro trimestre do ano e a gente viu uma retomada bem significativa agora nesse ano de 2025, né?
O que eu conversei com o João Marcelo, que é o novo CEO. João Marcelo do Moncel? João Marcelo do Moncel assumiu no lugar do irmão dele, o Luiz Osório, que a gente até entrevistou ele recentemente. Então, conversei com ele e ele me dividiu ali, a empresa atua basicamente em 3 segmentos, né? Então, segmento de insumos, da indústria e também de produção, de né? produção, Produção né? agrícola. Para a parte de grãos, de comercialização de grãos, né? Nos grãos, muito bem, né? Então é isso, o cenário tá positivo, cresceu o volume captado, estão indo super bem. Na parte de insumos, que é uma coisa que já vai provavelmente ajudar o produtor, assim, por um lado é ruim para a empresa, mas ajuda o produtor, a gente vê uma queda nos preços dos insumos. Né? Os insumos que tiveram há alguns anos oscilações aí por conta de guerra com a Ucrânia e da Rússia e tudo mais, a gente vê uma queda nos preços dos insumos, principalmente os defensivos. Então, eles estão... Você tem o efeito dólar, né? Você tem o efeito dólar. O dólar recua, cai, os preços vêm juntos. Sempre lembrando que a gente importa a beça insumo, né? Importamos semente, importamos defensivo, importamos fertilizante. Então, quando o dólar sobe é ruim para o custo de produção, quando o dólar cai, ajuda. Favorece. Então, para tentar compensar essa queda de receita, né, de vendas pelos preços mais baixos, eles estão aumentando os volumes. Né? Então, a estratégia tem sido essa. E estão indo muito bem. E na parte da indústria, as expectativas com o biodiesel, principalmente o farelo, são muito positivas. Né? Estão apostando bastante. Eles acreditam que até 2026 eles devem ter um incremento na capacidade de produção das indústrias que eles têm da ordem de 60%. Estão construindo coisa nova, tem planta de etanol de milho sendo construído, que já começa a operar no começo de 2026. Então, a parte de captação de milho, ou seja, ter uma safrinha positiva neste ano é fundamental para você abastecer os silos ali, e quando a indústria estiver pronta, começar a rodar, você já tem toda a matéria-prima pronta ali, preparada. Então, foi um resultado bem positivo. Eu acho que é o acerto de uma estratégia, né, que foi decidida lá atrás. A Três Tentos, para quem não conhece, é uma empresa gaúcha de origem, mas que alguns anos atrás decidiu expandir as operações em Mato Grosso, né, até para diluir riscos climáticos, etc, etc. O Rio Grande do Sul sofre muito com o clima, todo mundo sabe disso. Então, essa aposta de expansão em Mato Grosso, tanto na rede de distribuição de insumos, sim, quanto na industrialização, né? Exato. Nas fábricas de processamento, o etanol de milho, quer dizer, então é uma aposta que tem se mostrado muito positiva, muito acertada. E eles, né? eles comentaram um pouco disso. Então, eles têm a diversificação de culturas, né? Eles atuam com soja, milho, trigo também, e estão favorecendo, estimulando muito a produção de canola no Rio Grande do Sul. Olha só. Né? Então, tem uma das indústrias deles vai passar a receber canola, processar canola para fazer biodiesel. Né? Então, tem essa diversificação de culturas, né, de atuação de culturas, dos próprios negócios, né? Grãos, insumos e a parte industrial. E também a diversificação geográfica indo aí para o centro-oeste. Muito então, bacana. Foi uma estratégia que se mostrou aí Bacana, sim. bem acertada. Ótimo. E aí a gente tem, na área de proteínas, a gente também teve balanço da Minerva Foods. Minerva Foods é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Os resultados também muito positivos no primeiro trimestre. A gente lembra que no quarto trimestre eles tiveram ali um prejuízo até sem muito efeito caixa, por causa da variação cambial, foi muito forte, mas aquela coisa toda. Mas o primeiro trimestre foi muito bom. Lucro, primeiro trimestre do ano passado eles tinham tido prejuízo, esse primeiro trimestre eles tiveram lucro, quase 300 milhões de reais, o EBITDA também cresceu bastante, receita cresceu bastante, e tem uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção do balanço da Minerva, que é uma discussão que houve quando a Minerva acertou a compra dos ativos da Marfrig, né? Naquele momento houve uma pequena divergência até entre números apresentados, né? Porque as unidades que estavam na mão da Marfrig estavam desempenhando em um determinado ritmo, digamos assim. E a Minerva, quando fez a compra e fez projeções sobre aqueles resultados que aquelas unidades poderiam dar, muita gente questionou porque as projeções vinham muito acima do que estava rodando, né? Então a empresa chegou a ser questionada, mas vai dar, não vai dar? E
Agora, unidades aqui no Brasil, na Argentina e no Paraguai tiveram o primeiro trimestre completo, já com comparação e tudo mais tal. E o fato é que o desempenho, a Minerva comunicou isso, o desempenho muito bom, aumentou bastante, quer dizer, melhorou muito realmente na mão da Minerva o desempenho dessas unidades. É uma questão de foco, ninguém está dizendo que era certo, que é uma errado, questão não, de competência, pelo amor de Deus, mas o foco da Minerva é esse, né? Já não era mais muito o foco da Marfrig, que está tendo uma mudança estratégica aí também. Indo muito mais para valor, né? Agregado e coisa do tipo, Exatamente. fugindo um pouco simplesmente do abate. Só que acontece que para quem faz o abate tem que ser eficiente, e a Minerva tem sim. Não tem jeito. Tá promovendo esse ganho de eficiência, então, nessas unidades incorporadas. Achei bem interessante, eu acompanhei a divulgação dos balanços deles, achei bem interessante essa informação. Muito bem, muito bom. E aí, na semana que vem, Inácio, nós vamos ter também uma semana movimentada de balanço. Nós temos Raízen, JBS, SLC, Boa Safra, BRF e Marfrig. Não percam, vai ser uma semana das mais animadas. O NP Agro vai fazer a cobertura aqui de todos esses balanços, tá? Só para a gente terminar, eu acho que a gente já está chegando ao fim, pelo menos terminar da minha parte, eu não quero deixar de registrar um acordo que foi fechado essa semana lá em Brasília, um acordo de cooperação ali entre o BNDES e a Embrapa. Tudo bem? Tudo bom. No meio ali do anúncio, eu acho que tem uma coisa que é importante, que é aquela coisa, né? Vamos desenvolver produção sustentável, bioenergia, etc, etc. Né? Enfim, vamos nos preparar um pouco para as mudanças climáticas, aquela coisa. Mas no meio dos discursos, estava ali a previsão de criação de um fundo, de um novo fundo para investimentos em pesquisa. Eu acho que é muito importante isso para o Brasil. O Brasil não pode prescindir de investir em pesquisas. Somos o que somos no agro graças às pesquisas lá, né? Vamos lembrar da Embrapa, etc, etc. Alisson Paulinelli, aquela coisa toda que a gente sempre fala, louva, preza, e isso precisa continuar, né? Então a gente sabe todos os problemas orçamentários que a Embrapa tem, a gente sabe de toda a perda de importância que infelizmente a Embrapa tem tido nos últimos anos pela dificuldade, pelas restrições orçamentárias. Então, para mim, uma notícia como essa, claro, precisa ver como é que vai ser esse fundo, a execução dessa ideia, e tudo mais tal, mas eu achei uma notícia alvissareira. Não, e é fundamental você continuar investindo em pesquisa, porque se lá atrás essa questão da mudança climática não era ainda uma questão, não se desenvolvia, a ideia era, na verdade, você desenvolver variedades que pudessem suportar as condições que a gente, né, que o nosso Centro-Oeste principalmente tem, que é muito diferente do que tem no Rio Grande do Sul, onde a soja originalmente né, de um clima muito mais temperado, mas que se provou um case de sucesso com a Embrapa indo para o Centro-Oeste. Agora, esse negócio da mudança climática, acho que perceberam que é real, é sério, e que, assim, se a coisa não começar agora, a chance, da mesma forma que nós crescemos muito rápido, né, e temos crescido muito rápido a nossa produtividade ao longo dos últimos anos, se não acontecer, a curva pode se inverter muito rapidamente. Então, ter um tipo de parceria que promova de alguma forma essa pesquisa, esse desenvolvimento de novas tecnologias é fundamental, não só para o sucesso da Embrapa, que obviamente tem que permanecer, mas para o próprio sucesso do agronegócio do Brasil. É isso aí, gente. Então, bom fim de semana para vocês. A gente agradece muito o prestígio da sua audiência. Feliz Dia das Mães, que vai ser agora no domingo. É isso, Inácio? É isso. Nos vemos a semana que vem. Até mais.